Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são o banquete e a denúncia. Segundo, a fúria do rei contra a injustiça. Terceiro, o grande livramento. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios capítulo 21, verso 1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. A verdade prática diz que devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. A palavra-chave são duas: denúncia e também livramento. Primeiro tópico, o banquete e a denúncia. Primeiro subtópico, a instabilidade de Ramã. O dia foi terrível para Ramã. Para pensar. Então, se você não sabe do que a gente está falando aqui, assista a aula anterior que você vai entender, tá? Então, o dia foi terrível para Ramã. Primeiro, ele saiu cedo da casa dele, ele estava determinado a conseguir uma ordem do rei para que Mardoqueu fosse enforcado. Então, o dia dele já começou assim, ele já começou pensativo como ele ia falar, como ele ia fazer. Aí, segundo, durante o dia, no decorrer do dia, o que aconteceu? Ao invés de conseguir o enforcamento de Mardoqueu, ele conseguiu passar vergonha. Ele serviu de guia para o cavalo que transportou o judeu Mardoqueu pelas ruas de Suzã, honrando a Mardoqueu. Ele estava honrando, Ramã estava honrando a Mardoqueu. E terceiro, quando ele chegou na tua casa, na casa dele, que ele estava humilhado, que ele estava envergonhado, ele ouviu uma sentença totalmente desfavorável contra a vida dele, pela própria esposa e também pelos amigos. Esther 6,14 diz assim, ó: e estando eles ainda falando com ele, ou seja, a esposa e os amigos, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther preparara. Ou seja, ele foi quase que carregado para poder chegar no banquete. Então, ir a um banquete nessas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável para Ramã. Depois de todo o dia ruim que ele passou, ainda ser carregado para um banquete. Pensa bem, no dia anterior ele participou do banquete numa boa, tranquilo, alegre, satisfeito, feliz. Aí no dia seguinte ele vai para um banquete. Poxa, você vai no banquete para se alegrar. Não, ele foi no banquete todo quebrado, todo arrebentado, mas foi arrastado para participar de um banquete. O segundo subtópico fala sobre o banquete do vinho. Então, o banquete para o qual Esther convidou Assuero, ele é chamado na Bíblia de banquete do vinho. Está lá em Esther capítulo 7, versículo 2. Mais para frente a gente vai dar uma lida nele também. Então, o reino da Pérsia, bem como todos os demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas, nos banquetes, era comum. Agora, o Antigo Testamento ele é enfático quanto aos seus terríveis males. Males de quem? Vai dizer, males do vinho, nós estamos falando do vinho aqui. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, se quiser ser sábio, se você tem o desejo de ser sábio, se afasta da bebida forte, se afasta do vinho, se afasta da bebida alcoólica. Então, havia expressa proibição para os sacerdotes também acerca do vinho. Levítico capítulo 10, versículos de 8 a 11. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Versículo 10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então, se o sacerdote estivesse embriagado, estivesse alcoolizado, ele não ia conseguir fazer distinção entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Não, ele não ia conseguir ensinar as coisas certas, as coisas de maneira correta, estando embriagado. Então, era necessário que o sacerdote não tomasse vinho. Então, a abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Olha só, é tão importante o voto do nazireado que também não pode ter bebida alcoólica envolvida. Números capítulo 6, versículos de 2 a 4. Vai ver que é muito pior do que só bebida alcoólica, tá? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará.
vinagre de vinho, olha só, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Está entendendo a seriedade do negócio aqui? Vou fazer um voto para me separar ao Senhor. O que acontece? Nada do fruto da vide você vai poder comer, nada de bebida alcoólica de nenhum tipo. Agora, no Novo Testamento, o ensino é, Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ele está falando de dois extremos aqui. Um extremo é embriagueis com vinho, outro extremo é embriagueis com o Espírito Santo de Deus. Com vinho você não pode se embriagar, porque vai haver contenda. O vinho, a bebida alcoólica, gera contenda. Agora, o Espírito Santo você pode se embriagar, pode se encher dele o tanto que for, pode se encher até transbordar, não tem problema. Você vai fazer bem melhor a obra de Deus. Então nós devemos fugir de toda a aparência do mal, como diz Paulo escrevendo 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos, separe, fuja de toda a aparência do mal. E também 1 aos Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 12, que diz: não erreis, aliás 10 até o 12, tá? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, olha só, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essas pessoas aqui, esse grupo de pessoas aqui, não vão herdar o reino de Deus. Pode dizer, eu só faço um desse aqui. Olha só o que diz aqui, versículo 11. E é o que alguns têm sido, algum de vocês tem sido isso. Eu no passado fui um desses aí, participei de algumas partes desse grupo aí. Não sei você, não sei sua vida, E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha só, então você entendeu? Então antes disso nós podíamos fazer parte de qualquer um daquele grupo ali, ou de todos os grupos ali, não importa. O que importa é o agora, hoje nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos santificados, nós somos justificados pelo sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purificou, que nos limpou, que nos lavou. E agora, o que nós temos que fazer? Agora temos que ter uma nova vida em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Isso aí são coisas velhas ficaram para trás. Então agora tudo se fez novo, nosso caminho é outro, não é mais esse caminho. Houve uma conversão, houve uma mudança de caminho, então isso aí faz parte do passado. Isso aí são coisas que nós não podemos mais olhar para trás. O versículo 12 diz assim, todas as coisas me são lícitas. Vou dizer o que é lista. Lista é permitida. Então todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Então é lícito, é permitido, mas não convém. Será que convém? Se não convém, larga para lá. Todas as coisas me são lícitas, repetindo a continuação do versículo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então tem pessoas que se deixam dominar porque é permitido. Se é permitido, é lícito, mas não convém, então eu não vou fazer. Se é permitido, mas eu sou dominado por aquilo, não posso fazer de maneira nenhuma. E também 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, quem que nos chamou? Aquele que vos chamou é santo. Então sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então quer comida, quer bebida, quer saída, quer deitada, quer andada, quer deitar, quer levantar, tudo a nossa vida tem que ser santo. Toda a nossa maneira de viver tem que ser santa, ou seja, de modo separado ao Senhor. Versículo de número, terceiro subtópico. Qual é a tua petição? Uma pergunta. Então, o fato de Esther, ela compareceu diante da presença do rei correndo risco de vida, ou risco de morte no caso. Ela poderia morrer de ter entrado na presença do rei. Aí segundo, no primeiro banquete ela manteve suspense, ela não quis falar nada do que estava acontecendo, marcou um segundo banquete. Agora, no segundo banquete, quando estava acontecendo, Assuero ficou preocupado e agora, de prontidão, ele já pergunta para ela assim: qual é a tua petição, rainha Esther? Aí no finalzinho do versículo diz assim, qual é o teu desejo? Até a metade do reino se fará. Está lá em Esther, capítulo 7, versículo 2. Então aqui são
duas perguntas que o rei faz para ela. Então o rei pergunta para ela qual é a petição e qual é o desejo. Então nesse momento eu imagino que o coração da rainha Esther estava acelerado, estava a 1000 por hora. Então por quê? Porque ela estava diante do rei e também estava diante do algoz dela e dos seus patrícios, os judeus. Então Esther, ela se revelou uma mulher forte e também uma mulher decidida. Olha o que diz Esther, capítulo 7, versículo 3. Vamos ler só o versículo 3, aqui de 3 a 6, vamos ler só o 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se parecer bem ao rei, agora ela vai responder as duas perguntas do rei. Desse-me a minha vida como petição e o meu povo como meu desejo. Lembra das perguntas do rei? Qual é o teu desejo e qual é a tua petição? Então, ó, a minha vida como petição e o meu povo como meu desejo. Então ela respondeu as duas perguntas que o rei fez. Dê a minha vida, eu estou pedindo para que o Senhor não me deixe morrer e também não deixe o meu povo morrer. Então, Salomão, ele deixou escrito em Provérbios capítulo, aliás não foi Salomão, né? Provérbios 31 não foi Salomão, mas ele está junto com os Provérbios de Salomão, capítulo 31, verso 26, que diz assim, ó, a mulher virtuosa, ela sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura. Então ela sabe abrir a boca na hora certa, no momento certo. O resumo desse tópico diz que o banquete e a denúncia de Esther demarcaram a tragédia de Ramã. Quando eu falo Ramã, é um H que está aqui, talvez você ouça a pronúncia ou você mesmo pronuncie Amã. Não está errado, tá? Porque nós estamos no Brasil o H não tem som, então é Amã. Como o original ele tem um som aspirado, o H tem um som aspirado, então eu falo Ramã como se fosse no original, tá claro? Então você pode falar Amã e ouvir Ramã também, não tem problema. É o nome da mesma pessoa. O segundo tópico fala sobre a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro subtópico, a revelação do plano. A revelação do plano. Então, Esther, ela detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação da sua vida e da vida do seu povo, que eram os judeus. Então, Esther 7,4 diz assim, ó, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, para matarem e para nos lançarem a perder. Então Esther fez o rei ver o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça. Até então o rei parecia que estava com escamas nos olhos, que não tinha percebido o que estava acontecendo. O segundo subtópico faz uma pergunta do rei que diz assim, ó, o rei Assuero: quem fez isso? Esther 7,5 diz assim: então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Então eu imagino que, como eles estavam cada um deitado no seu divã, tranquilamente, Esther deve ter se assentado para poder comunicar com o rei, ou se aproximado dele, e o rei dizendo o que ele, perguntando para ela qual que era a petição dela. E aí eu imagino que Ramã estivesse deitado, tranquilo, tomando seu vinho, comendo, tomando parte daquele banquete, e não tinha nem percebido que se tratava dele, que se tratava do povo judeu, que era o qual ele gostaria de exterminar. Então a pergunta de Assuero, ela pode até parecer estranha, porque não era razoável que ele não tivesse conhecimento da extensão do decreto que ele mesmo assinou. Aliás, ele mesmo não, Ramã assinou com o anel, selou com o anel do rei, no nome do rei, lógico, está lá em Esther capítulo 3, versículos 12 e 13, que dizia respeito a todas as 127 províncias que o rei tomava conta, que o rei liderava. Então, a surpresa do rei deveu-se ao fato dele saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Pode ser, ela não sabia? Não, não sabia. Olha o que diz Esther 2,10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E ela foi obediente, ela não declarou. Então, de qualquer forma, era o resultado do excesso de poder concedido a uma pessoa. Que pessoa é essa? A Ramã concedeu o excesso de poder a ele, então isso é o resultado, né? Mas agora o quadro era outro. Por quê? Porque Assuero amava Esther. Peraí, ele tinha um primeiro-ministro que era chegado dele, era seu amigo, mas ele tinha também uma rainha que ele a amava. Olha o que diz Esther 2,17. E o rei amou a Esther mais do que
todas as mulheres. Apesar dele ter tantas mulheres, dele ter o harém pessoal dele, ele amou mais a Esther do que todas as outras mulheres. O restante do versículo diz: e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei amava ela. Olha só a dificuldade também. Então cada um deve entender o seu próprio limite e também não abusar dos seus direitos e também nem medir força no estilo ou é ele ou é eu, ou é ela ou é eu. Ó, fazer isso é atrair o mal. Para quem? Para si mesmo. É um efeito bumerangue, como aconteceu com Ramã. Agora, Valdecir, o que é um efeito bumerangue? Bumerangue é aquela pecinha, aquele item que você joga ele e ele retorna para você. Não é isso? Não é assim que funciona o bumerangue? Pois é, esse é o efeito bumerangue. Você planeja o mal para outra pessoa e o mal acontece para você. Salomão, acho que em algum lugar em Provérbios está escrito também assim que aquele que cavar uma cova, nela cairá. Então esse é o efeito bumerangue. Você faz e o negócio volta para você. Então a lei da semeadura vale como efeito bumerangue também. Se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. Agora, se eu semear coisas ruins, eu vou colher com toda certeza coisas ruins. E a medida é recalcada, sacudida e transbordando, né? Então a medida é sempre maior do que o plantio. Terceiro subtópico fala sobre a terrível reação do rei. Então é provável que a consciência do Assuero tenha sido ativada, ó, como se as escamas tivessem caído dos seus olhos no momento que ele entendeu a injustiça feita aos judeus. Então Esther, sem medo, agora ela vai denunciar o seu algoz. Esther capítulo 7, versículo 6. E disse Esther: o homem, respondendo à pergunta do rei, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Agora imagina Ramã deitado no seu divã, tranquilo, tomando o seu vinho, quando um dedo é apontado para ele. O homem, o mal é esse Ramã. Rapaz, eu imagino que o vinho até caiu do copo dele, o susto que ele não deve ter levado. Mas Deus, ele nos capacita de, no momento certo, ó, como diz Provérbios 31:8, erguer a nossa voz em favor daqueles que não podem se defender. Esther, ela manteve a confiança em Deus e ela também soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Você vê que ela preparou todo um caminho para poder chegar na denúncia, porque também ela corria o risco de vida, porque se já imaginou se o rei ficasse do lado de Ramã, o que ia acontecer com ela? Ia morrer. E os judeus também iriam morrer. Como Mardoqueu falou, livramento viria de uma outra parte, com toda certeza, porque Deus não ia deixar o seu povo perecer. Mas olha o perigo que ela também estava passando. Esther capítulo 7, versículo 7, só a primeira parte do versículo diz assim: e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho. Lembra do nome do banquete? O banquete do vinho? Então tá aqui, ó. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então, no lugar que eles estavam banqueteando, o rei se levantou e foi lá para o jardim. Olha só, presta atenção no que está acontecendo. O rei foi lá para o jardim, furioso, bravo, não sabia o que fazer ainda até esse momento. Então, a essa altura, Ramã já estava apavorado. Então, a reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. Peraí, o rei se levantou e saiu, aí o Ramã foi lá e se deitou sobre o assento de Esther, pedindo misericórdia. Ele estava pedindo misericórdia, mas a situação ficou pior aqui. Por quê? Porque o rei voltou do jardim e viu o Ramã prostrado sobre o divã da rainha Esther. O que ele pensou? A interpretação dele foi péssima. Olha só, Esther 7:8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que Esther estava. Ramã, olha palavras do rei. Ramã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Ou Ramã estaria querendo forçar a rainha perante mim? Olha só o que ele está fazendo. A interpretação que o rei teve, que Ramã estava atacando a rainha ali, querendo forçar ela a fazer alguma coisa com ele. O resumo desse tópico diz que com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. O terceiro tópico fala o grande livramento. O primeiro subtópico, a história da forca chegou ao palácio. Chega. Então a reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Ramã já estava decretada. Então só pela reação, os servos já entenderam que a morte dele já tinha sido decretada. Provérbios 20, verso 2 diz assim: como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra a sua própria alma. Provocou a ira do rei, está pecando contra a sua própria alma, está pecando contra si mesmo, está pedindo a morte para si.
Então, depois que o rei ele redobrou a sua fúria por vê-lo deitado junto à rainha, como a gente leu lá em Esther 7:8, seus servos cobriram o rosto de Ramã. E também a história da forca, está lá em Esther 7:9, preparada no dia anterior, já havia chegado no palácio. Lucas 12:2 diz assim, mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Para você ter uma ideia, um dos eunucos, por nome Harbona, ele sabia até o tamanho da forca. Peraí, na noite anterior, Ramã solicitou, construiu aquela forca para que Mardoqueu fosse enforcado. No dia seguinte ou na noite seguinte, no caso, um dos eunucos já estava sabendo até o tamanho da forca, uma forca de 50 côvados de altura, ou seja, cerca de 22 metros de altura seria uma forca. Por que uma forca tão grande, tão elevada assim? Será que era para espetáculo, para todo mundo saber quem era ele e o poder que ele tinha? Vai saber, né? Então a gente não sabe, essas informações a gente não tem. O segundo subtópico fala sobre os ventos mudaram. Os ventos mudam, irmão, a gente não percebe, a gente não sabe, mas os ventos mudam. Então, até aquele dia, com exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero eles se inclinavam, eles se prostravam diante de Ramã. Agora, bastou ter uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a execução de Ramã. O mesmo Harbona, ele soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior, agora ex, né, que era o seu superior, agora é ex-superior. Então ele não apenas informou ao rei que havia preparado uma forca, que havia sido preparada uma forca por Ramã para enforcar Mardoqueu, mas ele foi sutil ao dizer, olha só o que ele disse, Esther 7:9, aquele que falara para o bem do rei. Ele estava se referindo a Mardoqueu. Mardoqueu falou para o bem do rei, entregou as pessoas que queriam matar o rei. Ele falou em prol do rei. Então Harbona foi bem sutil ao poder dizer. Então a insinuação dele, ela foi explícita e logo o rei acatou as suas palavras. O resumo desse tópico diz que Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. E também a conclusão aqui diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Agora, 2 de Pedro 3:9 também diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, misericordioso, benigno, compassivo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A vontade de Deus, o desejo de Deus é que todos nós possamos nos arrepender. Quer saber o final da história? Assista a próxima aula que você vai saber o final dessa maravilhosa história. Então que o Senhor ele guarde o nosso coração de toda maldade. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.